Hoje, vamos falar sobre um dos primeiros assassinos em série documentados nos Estados Unidos. O terrível Servant Girl Annihilator. Já ouviu falar dele? Se não, prepare-se, porque essa história é de arrepiar. O início dos crimes. Tudo começou em 1884, na tranquila cidade de Austin, no Texas, que na época estava em pleno crescimento, mas ainda carregava aquele clima de comunidade pequena do Velho Oeste. A paz da cidade foi quebrada quando uma série de assassinatos macabros começou a acontecer. As vítimas eram, em sua maioria, mulheres jovens que trabalhavam como empregadas domésticas, conhecidas na época como Servant Girls. Essas mulheres eram atacadas em suas próprias casas, enquanto dormiam, no que deveria ser o ambiente mais seguro para qualquer pessoa. O assassino surgia sempre durante a noite, aproveitando o silêncio e a escuridão, e usava uma lâmina afiada como sua principal arma. Seus golpes eram brutais e precisos, deixando corpos não apenas sem vida, mas marcados por sinais de violência extrema que chocavam até os investigadores mais experientes da época. O padrão dos crimes rapidamente chamou a atenção da cidade. Sempre à noite, sempre com um grau de crueldade que parecia ir além da intenção de apenas matar. Era como se o assassino quisesse enviar uma mensagem, espalhar terror e mostrar que ninguém estava realmente seguro. Com cada nova vítima, o medo se espalhava ainda mais pelas ruas de Austin, e os moradores começaram a se perguntar quem seria o próximo alvo do que logo seria chamado de Servant Girl Annihilator. O medo na cidade. A cada novo ataque, o pânico tomava conta da cidade de Austin. O que antes era um lugar onde vizinhos se conheciam pelo nome e portas raramente eram trancadas, transformou-se em um cenário de medo constante. Cada crime era comentado em sussurros nas ruas, e cada grito ouvido durante a madrugada fazia os moradores acreditarem que o assassino havia atacado novamente. As pessoas começaram a acreditar que não se tratava apenas de um homem, mas de um verdadeiro monstro à solta. Para muitos, era impossível que alguém humano pudesse cometer tamanha brutalidade e desaparecer sem deixar rastros. As ruas da cidade, que normalmente se enchiam de vida mesmo após o pôr do sol, tornaram-se silenciosas e desertas. Quando a noite chegava, Austin mergulhava em uma atmosfera quase fantasmagórica. Janelas fechadas, luzes apagadas e famílias escondidas em suas casas, temendo ser a próxima vítima. Boatos se espalhavam rapidamente. Alguns diziam que o assassino tinha poderes sobrenaturais. Outros acreditavam que ele era um forasteiro misterioso que havia chegado de repente à cidade. Mas todos concordavam em um ponto: ninguém estava seguro, nem mesmo dentro de sua própria casa. Com o medo transformando-se em paranoia, grupos de homens começaram a se organizar. Muitos passaram a fazer vigília armados, rondando quintais e becos escuros durante a madrugada, tentando proteger suas esposas, filhas e irmãs. Ainda assim, apesar da mobilização, o Annihilator continuava a atacar como se sempre estivesse um passo à frente, deixando a cidade em um estado de constante terror e impotência. A caçada ao assassino. A polícia local de Austin estava completamente perdida diante daquela onda de assassinatos. Eles tentaram de tudo. Aumentaram as patrulhas noturnas, prenderam suspeitos, interrogaram estranhos que passavam pela cidade e até organizaram operações de vigília em pontos estratégicos. Mas, por mais que se esforçassem, parecia impossível prever ou impedir o próximo ataque. A cada novo crime, a pressão da população aumentava. Os jornais locais estampavam manchetes de terror e a cidade clamava por justiça. A polícia, sem conseguir apresentar respostas, passou a ser alvo de críticas e desconfiança. Alguns moradores acreditavam até que o assassino poderia ser alguém influente, protegido por autoridades, ou que conhecia os bastidores da cidade bem o suficiente para escapar da lei. Desesperados, as autoridades decidiram recorrer à ajuda externa. Foi então que entraram em cena os famosos detetives da agência Pinkerton, conhecidos em todo o país por resolver casos difíceis e perseguir criminosos perigosos. Se alguém poderia capturar o Servant Girl Annihilator, eram eles. Mas, mesmo com sua experiência e métodos avançados para a época, os Pinkerton também falharam.
O assassino parecia não deixar rastros. Nenhuma pegada, nenhuma testemunha confiável, nenhum objeto esquecido que pudesse servir como prova. Essa habilidade quase sobrenatural de cometer crimes brutais e desaparecer sem ser visto fez com que muitos comparassem o caso, anos depois, com o de Jack, o estripador, em Londres. Ambos compartilhavam o mesmo ar de mistério, a mesma crueldade nos assassinatos e a mesma frustração da polícia em capturá-los. Era como se o Annihilator estivesse sempre um passo à frente, observando, planejando e rindo das tentativas de caçá-lo, e pudesse desaparecer sem que ninguém notasse. No fim, a caçada se transformou em um jogo de gato e rato, em que o gato nunca conseguia alcançar sua presa. A cada nova tentativa, restava apenas o silêncio da noite e o medo crescente de que, em qualquer madrugada, o monstro voltaria a atacar. Teorias e mistérios. O mais estranho de toda essa história é que depois de 1885, os crimes simplesmente cessaram. Foi como se o Servant Girl Annihilator tivesse desaparecido no ar. Nenhuma prisão foi feita, nenhum suspeito foi oficialmente acusado, e de uma hora para outra, o terror que assolava Austin se encerrou sem explicação. Essa súbita interrupção levantou inúmeras perguntas. Teria o assassino morrido? Teria sido preso por outro crime em uma cidade distante? Ou simplesmente decidiu parar de matar? Nenhuma dessas hipóteses jamais foi confirmada. Alguns moradores acreditavam que ele poderia ter fugido dos Estados Unidos, e uma das teorias mais intrigantes sugere que o criminoso teria atravessado o oceano e continuado sua onda de sangue na Europa. É aqui que surge uma ligação assustadora. Alguns historiadores e criminólogos especulam que o Servant Girl Annihilator poderia ser a mesma pessoa que, poucos anos depois, se tornaria o mais infame assassino da história. O enigmático Jack, o estripador que espalhou terror nas ruas de Londres em 1888. As semelhanças entre os dois casos chamam a atenção. Ambos atacavam majoritariamente mulheres. Ambos agiam durante a noite. Ambos deixavam vítimas marcadas por extrema brutalidade. E em nenhum dos dois casos a polícia conseguiu chegar a uma resposta definitiva. Seria apenas coincidência? Ou estaríamos falando do mesmo homem, mudando de continente para continuar seus crimes em outro cenário? O fato é que, apesar das especulações, nada jamais foi provado. O Servant Girl Annihilator desapareceu da mesma forma misteriosa que surgiu, deixando para trás um rastro de sangue, medo e uma pergunta que ecoa até hoje: quem ele realmente era? O legado do terror. O Servant Girl Annihilator deixou para trás um rastro de medo que marcou para sempre a história da cidade de Austin. Foram ao menos 8 vítimas confirmadas, mulheres brutalmente assassinadas em circunstâncias tão violentas que, mesmo mais de um século depois, seus nomes ainda são lembrados como parte de um dos mistérios criminais mais perturbadores dos Estados Unidos do século XIX. O impacto desses crimes foi tão profundo que muitos historiadores consideram o Annihilator como o primeiro serial killer documentado do país. Antes dele, assassinatos em série não eram vistos como um padrão, mas como crimes isolados. Esse caso mudou a forma como a polícia e a população entendiam o conceito de criminalidade, abrindo os olhos para a possibilidade de que uma única pessoa pudesse cometer uma sequência de mortes calculadas e interligadas. Mas, além das vítimas, ele deixou também um legado de insegurança e paranoia coletiva. Austin, que era uma cidade em crescimento, viu sua rotina ser moldada pelo medo, e essa memória permanece viva até hoje. A sensação de que um assassino cruel pode surgir do nada, atacar e desaparecer sem deixar vestígios, ecoa em outras histórias de crimes que viriam depois, como a do lendário Jack, o Estripador. Mais de 130 anos depois, o caso continua envolto em mistério. Nenhuma identidade foi confirmada, nenhuma explicação definitiva foi encontrada, e cada teoria parece levantar ainda mais dúvidas. O Servant Girl Annihilator não foi apenas um assassino. Ele foi o fantasma sombrio que abriu o capítulo dos serial killers na história americana e permanece como uma cicatriz eterna no passado sangrento de Austin. E aí, o que você acha?
Será que o Annihilator realmente desapareceu? Ou será que continuou matando em outro lugar, sob outro nome? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana a gente traz histórias reais de crimes e mistérios que desafiam a lógica.